Existem segundos que podem mudar para sempre as nossas vidas. Pela capacidade de fazer a gente romper com o passado que a gente não quer e criar um futuro que a gente quer. Eu costumo chamar esses segundos de vértices de ruptura. Na minha vida, um segundo desse aconteceu faz um tempão. No dia 11 de maio de 1998, às 23 horas e 17 minutos. Aí você me pergunta, pera, Maurício, já faz muito tempo, como é que você lembra disso? É uma boa pergunta, porque provavelmente ninguém aqui lembra do que fazia nesse dia horário, certo? Mas eu me lembro com um incrível nível de detalhe, sabe? Onde eu estava e como eu tinha chegado lá. A gente pode imaginar, talvez você estivesse, sei lá, nos primeiros momentos do seu sono, talvez você estivesse assistindo a televisão, talvez você já estivesse em sono profundo, mas eu me encontrava numa situação bem inusitada. Naquele momento, eu estava dentro de um túnel escuro, completamente submerso na água, sem poder respirar, sem enxergar um palmo à frente do meu nariz. Como é que eu cheguei ali? Bom, para explicar isso, eu vou convidar vocês a voltarem um pouquinho no tempo comigo, pode ser? Beleza? No dia anterior, um pouco depois das 11 horas da manhã, eu e a minha equipe de exploração entramos em uma das maiores cavernas do Brasil, localizada no sul do estado de São Paulo. A gente queria visitar uma das galerias mais bonitas de formações rochosas que existe em todo o mundo. A nossa equipe não era grande não, 5 pessoas, 4 homens e uma mulher. O mais experiente de todos, um amigaço meu, Carlão, cara, sabe, amigo do peito. O Carlão era o mais experiente, um geólogo, conhecia tudo de caverna, já tinha visitado caverna no mundo inteiro. Eu, o Júnior e o Ricardo, a gente tinha uma experiência média que a gente adquiriu ao longo de 6 anos praticando esse esporte aventura, espeleologia. O nome é estranho, mas é isso mesmo, espeleologia, exploração de cavernas. E a única mulher da equipe, a Adriana, ela era um pouco inexperiente. Vou falar a real, era a primeira vez que ela entrava numa caverna. Ela nunca tinha estado numa caverna. E ela só estava no grupo por 2 motivos. O primeiro é que ela era namorada do Ricardo, e por isso ele queria que ela estivesse lá, ele queria muito que ela estivesse lá. E havia um outro motivo. Ela era a única que tinha carro. E a gente também queria que ela estivesse lá por isso, né? A decisão de entrar naquela caverna fez com que nós descumpríssemos todas as regras, todas as normas. Por quê? Porque a gente precisava de uma autorização e a gente não tinha, então a gente resolveu entrar sem autorização. Aquela caverna tinha uma grade, e essa grade tinha um cadeado, mas isso não era problema, porque a gente tinha uma chave. Tudo bem que essa chave foi feita pelo Carlão de forma ilegal quando ele trabalhou como voluntário no parque, tranquilo. E a decisão de entrar ali, contrariando as normas, faria com que eu vivesse nas próximas 44 horas situações que eu jamais havia imaginado. No exato momento em que eu entrei ali e deixei para trás a luz do sol, eu tomaria uma das decisões mais impactantes para o meu futuro. E que horas mais tarde transformaria por completo a minha vida. É claro que eu não fazia a menor ideia disso, tá? Como a gente nunca imagina que o segundo que vai mudar tudo pode ser, sei lá, agora, por exemplo. Eu vou propor um rápido exercício para vocês. Nós sentirmos 1 segundo. Vocês topam fazer um exercício desse comigo, sim? Então, ok. Eu vou contar até 3. Quando eu contar, a gente sente o segundo. Vamos lá. 1, 2, 3. Sinta o segundo. Passou. Se você sentiu, é teu. Se você perdeu, ele nunca mais vai se repetir. Cada segundo é único, mágico e especial nas nossas vidas. Nós levamos, acho que mais ou menos umas 2 horas para chegar lá. Aquele é um dos lugares mais bonitos e frágeis que eu já estive em toda a minha vida. Estalactites se desenvolvem na proporção de 1 milímetro a cada 3 anos. Cara, você olha para uma estalactite de 1 metro, você fala, caramba, isso aqui tem 3.000 anos. E é no gotejar da ponta da estalactite que acontece a precipitação da calcita, que vai depositando ali o calcário e formando aquilo. Uma verdadeira obra-prima da natureza, criada pela paciência. O que a gente não imaginava é que a paciência da natureza iria se contrastar nas próximas horas com o desespero de tudo que a gente estava para viver ali. É que o caminho de volta era bem difícil. Enquanto o caminho de ida era intuitivo e linear, você olhava e falava, é por aqui. O caminho de volta começou a apresentar tantas opções, mas tantas opções, e a gente não sabia muito bem qual pegar, a gente acabou pegando assim aleatoriamente, e nós escolhemos caminhos errados, que nos levaram a pontos mais profundos e desconhecidos daquela caverna. Em pouco tempo, a gente já estava a quilômetros de distância da luz do sol, e lembrem, lá fora ninguém sabia onde a gente estava, e pisando em áreas que nenhum de nós jamais havia pisado.
Gente, no começo, estar perdido era muito massa. Eu curti muito estar perdido, vocês não fazem ideia. Eu nunca tinha estado perdido, era uma alegria. Eu falei, que legal, estou perdido. Só que, com o passar do tempo, aquela euforia foi dando lugar para o medo e para o desespero. A gente chegou à conclusão de que havia poucos recursos. Por exemplo, a gente tinha poucas pilhas para abastecer as lanternas e isso era desesperador. Eu, particularmente, percebi que a gente tinha pouca comida e isso, para mim, era mais desesperador ainda. Então, nós pensamos, a gente tem que arrumar um jeito de sair logo daqui. Vamos pensar numa estratégia. A caverna é uma enorme montanha e na base dela tem um rio que atravessa por completo. O rio atravessa a montanha e vem para a superfície pela boca da caverna. O que nós pensamos, se nós chegarmos no rio, é só seguir a água. Como a água sai na boca da caverna, seguindo a água a gente sai lá também. E como a gente estava numa parte superior, a estratégia era descer sempre, porque descendo sempre a gente encontraria o rio. Esse era o caminho. Mas a infinidade de caminhos começou a se misturar com uma infinidade de túneis sem saída. Eu me lembro bem que a gente andava 10, 15, 20 minutos e de repente encontrava um túnel sem saída e tinha que voltar pelo mesmo caminho. Às vezes acontecia algo pior. A gente andava 1h e 20 e de repente falava, cara, não é possível, eu tenho certeza que a gente já passou aqui, olha aqui. E aí a gente estava andando em círculos. E essa rotina foi se repetindo. 1h, 2, 3, 5. Essa rotina se repetiu por 32 horas. Eu disse 32 horas. Você consegue imaginar o que são 32 horas caminhando, 32 horas voltando para o mesmo lugar, 32 horas andando em círculos, e a cada tentativa frustrada, era como se aquela caverna levasse um pouquinho da nossa esperança embora. E foi exatamente quando a esperança estava quase terminando, que aconteceu algo muito bom. A gente começou a ouvir um barulho de água. E alguns minutos depois, ali na frente, estava o rio. Eu pensei, é só entrar nessa água, seguir o seu fluxo, e a gente vai sair na boca da caverna. E esse caminho pode me levar de volta para a superfície, e pode me levar de volta para a minha própria vida. Só que entrar naquela água não é para qualquer um. Exige uma boa dose de coragem. A água é muito gelada e não é só isso. Quando você entra naquela água, é como se você disparasse tipo uma bomba relógio, saca? Porque você vai ter pouco tempo para sair de lá, sob o risco de entrar no processo de hipotermia, a perda do calor corporal, cuja consequência pode ser a morte. Todos nós ali tínhamos consciência disso, mas a gente também pensava que aquela era a nossa melhor chance de sobrevivência. E foi assim que nós decidimos entrar no rio. Eu nunca vou esquecer, nunca, a sensação que é entrar naquela água. É como você, assim como se você tivesse várias lâminas, sabe, perfurando o seu corpo ao mesmo tempo, porque o frio gera dor. E isso me ensinou que é possível sentir dor e alegria ao mesmo tempo. Se por um lado, aquele frio era quase insuportável, por outro havia a consciência de que era só seguir naquele rio e logo, logo nós estaríamos na boca da caverna. Bastava ter foco, determinação, persistência. Mas a parte mais difícil de tudo que a gente tinha para viver ali estava só começando. E eu comecei a perceber isso à medida em que eu andava no rio e olhava para o teto. Aquele teto que no começo era alto, ele começou a ficar mais baixo, mais baixo. No princípio eu pensei assim, acho que é algum tipo de ilusão de ótica, não deve estar acontecendo isso não, mas logo à frente não havia mais dúvidas. O teto baixava tanto que ele encostava no espelho d'água. E a água continuava o seu fluxo normal, encostada ali, no teto do túnel. Se nós quiséssemos continuar naquele rio, nós teríamos que mergulhar naquele túnel, sabendo que não havia ar para respirar. Não era possível acender as lanternas. Lembre-se que é 1998 e a gente não tinha grana para comprar uma lanterna que acendesse embaixo d'água. A gente não sabia o tamanho daquele túnel. Voltar para a área seca. Agora, para pensar. Com o macacão molhado, naquele ambiente frio, voltar para a área seca poderia significar dezenas e dezenas de horas em busca de um novo caminho. E aí, o nosso destino estaria traçado. Uma enorme chance de morte por hipotermia. Não havia outra alternativa se não entrar naquele túnel, torcendo que ele não fosse comprido, torcendo que ele fosse curto o suficiente para que a gente do outro lado ainda tivesse um pouco de ar nos pulmões.
E foi assim que, um a um, todos resolveram entrar naquele túnel. Eu fui o último porque eu não queria deixar ninguém para trás. E foi então que aconteceu o maior vértice de ruptura de toda a minha vida. Exatamente às 23 horas e 17 minutos do dia 11 de maio de 1998, eu inspirei todo o ar que cabia nos meus pulmões. E então, resolvi mergulhar naquele túnel. Quando eu coloquei a cabeça ali, eu me lembro que a primeira coisa que eu percebi era um silêncio aterrorizador, como se eu estivesse migrando para um outro mundo, mas gradativamente aquele silêncio foi virando o barulho de um turbilhão de água. Eu nunca consegui abrir os olhos embaixo d'água, aliás eu não consigo fazer isso até hoje, mas ali também não ia fazer a menor diferença, porque as lanternas não se acendiam, eu ia me movimentando de uma maneira que era um misto entre caminhar e nadar, mas sempre tateando o teto, na expectativa de que a qualquer momento aquele túnel acabasse. Mas o tempo ia passando. A cada novo centímetro, a cada novo passo, a cada novo metro, eu me convencia de que talvez aquele túnel não tivesse fim. A adrenalina subiu, o coração bateu mais rápido, mais consumo de oxigênio e, definitivamente, eu não sei explicar porquê, o meu corpo expirou todo o ar. Vocês podem fazer comigo? Por favor, expirem todo o ar dos pulmões. Fiquem assim. Eu estava assim, completamente submerso num túnel, no escuro, sem poder respirar. Agora pode expirar para não morrer, tranquilo. E o que eu vou narrar agora vai levar alguns minutos, mas ali durou apenas 1 segundo. Em apenas 1 segundo, eu me dei conta de que talvez o dia seguinte jamais existisse, sabe? Eu comecei a pensar, acho que o dia de amanhã não vai chegar, não. E frente à percepção da finitude da minha vida, os meus valores se inverteram por completo. Em apenas 1 segundo, eu percebi que tudo aquilo que eu sempre dei valor, na verdade não tinha a menor importância. E as coisas às quais eu nunca tinha prestado atenção, de repente se tornaram as coisas mais importantes que eu podia ter. Aliás, ter. Essa é uma palavra interessante. O que é teu de verdade? O que te pertence? Ali eu percebi que eu nunca tive nada. O que eu chamava de meu tênis, minha roupa, meu computador, nada era meu porque eu não podia levar comigo. As únicas coisas que eu tinha eram os momentos que eu havia vivido com as pessoas. E acreditem em mim, mesmo assim eu tinha estragado muitos desses momentos. Tinha jogado muitos deles fora. Eu ali percebi que nós arrumamos conflitos com as pessoas que nós amamos por motivos fúteis. Brigamos com as pessoas por motivos que não vão fazer a menor diferença no último dia das nossas vidas, quando cada um de nós estiver dentro do nosso próprio túnel escuro, enfrentando o nosso último dia de passagem aqui na Terra. Outra palavra, preocupação. O que te preocupa? O que faz você perder o sono? Eu tinha tantas preocupações, ter grana, ter um bom status social, ter roupa de marca, batalhar para ter o carro do ano. Nada disso tinha importância mais para mim, mas em compensação, como eu queria uma oportunidade de almoçar mais uma vez com os meus pais. Eu me lembrei, nunca esqueço disso, uma lembrança que veio na minha cabeça. Quantas vezes eu saí com um prato de macarrão do colo, na companhia dos meus pais, para ir na companhia da televisão, deixando eles ali sozinhos. E tudo que eu queria agora era só mais um almoço em família. Aquele segundo também me impulsionou na direção dos meus maiores sonhos, porque eu percebi que até então eu via a vida passar, sabe? Como a gente assiste um filme no cinema, você vai, compra um refri, uma pipoca, senta naquela poltrona confortável e vê tudo passando, mas assim, você se emociona, curte, mas você não consegue influenciar no roteiro da história. E eu prometi que se eu saísse daquela situação, eu iria tomar as rédeas da minha vida, iria em busca dos meus sonhos, das minhas maiores conquistas. E foi frente a essa improvável inversão de valores que a minha mão tocou uma bolha de ar. E eu pensei, graças a Deus, eu posso respirar mais uma vez. E quando eu coloquei a cabeça ali naquela bolha de ar, aquilo não era uma bolha de ar. Aquilo era o outro lado. E havia 4 pessoas felizes porque a 5ª havia chegado. Eles me puxaram com tanta força que meus braços saíram arranhados. Eles me abraçaram tão forte que eu quase morri sem ar no meio deles.
Mas vocês já ouviram um ditado que diz que desgraça pouco é bobagem? Pois é, o nosso alívio durou pouco tempo. A caverna tinha preparado mais uma oportunidade para a gente refletir sobre as nossas vidas. As pilhas das lanternas se acabaram antes de a gente chegar na saída. E caminhar naquele rio escuro era impossível, não dava. Do lado direito havia uma prainha que já estava nos acompanhando há algum tempo. Eu sabia que aquela era uma área que de vez em quando poderia ter algum tipo de turista lá. Então nós pensamos, nós temos que ficar aqui torcendo para que alguém passasse lá e nos resgatasse. E foi naquela prainha que nós sentamos. Ali nós encostamos os corpos para trocar calor. Ali eu mergulhei nos meus mais profundos pensamentos. Foi ali, tremendo de frio, nas próximas horas, que eu pude perceber que além daquela caverna enorme, física, onde eu estava, existia uma outra caverna, aqui, dentro de mim. E eu jamais tinha visitado essa caverna. E que essa caverna interna poderia me revelar uma nova forma de ver a vida, um novo jeito de dar os próximos passos, caso eles realmente acontecessem, por sorte. E esses passos começaram a se tornar reais quando o sol nasceu naquela terça-feira. Os nossos olhos, com as pupilas dilatadas pela escuridão, perceberam o quanto nós já estávamos próximos da saída. Bastava ficar em pé e caminhar naquela direção. Nós demos os braços e lá nós fomos. E depois de 44 horas, longe da luz, nós saímos pela mesma boca de caverna que nós havíamos entrado. E eu prometi para mim mesmo que aquela experiência iria me conduzir para o futuro que eu queria construir. Hoje, quase 19 anos depois, cada integrante da nossa equipe seguiu sua própria história. Eu resolvi compartilhar com todos vocês essa experiência, mas não só essa experiência. Principalmente, uma das lições mais importantes que aquelas 44 horas me ensinaram. Cada ser humano tem uma caverna dentro de si, e a gente precisa se perder aqui dentro para perceber que a vida é uma grande oportunidade de ousar. Eu aprendi que cada segundo é um vértice de ruptura, uma oportunidade para entrar nessa caverna interna, uma oportunidade de tomar decisões. Certas ou erradas, elas vão nos dar força. Elas vão mostrar que é possível encontrar saída. Na verdade, só vai ser impossível se a gente ficar parado para sempre no mesmo lugar. Muito obrigado.